Boa tarde, amigos. Eu vou fazer aqui uma importante analogia com o momento atual em que vivemos dessa pandemia do coronavírus e o mito da caverna de Platão. Quem não conhece o mito da caverna de Platão, eu vou ler um pouco aqui. Pessoas acorrentadas, sem se poderem mover, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna, sem poder ver uns aos outros ou a si próprio. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma parede baixa, por trás da qual passam pessoas carregando objetos que representam homens e outras coisas viventes. As pessoas caminham por trás da parede, de modo que os seus corpos não projetam sombras, mas sim os objetos que carregam. Os prisioneiros não podem ver o que se passa por trás deles, e veem apenas as sombras que são projetadas nas paredes em frente a eles. Pelas paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando-os com certa razão às sombras, pensam ser eles as falas das mesmas. Deste modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Imagine, então, que um desses prisioneiros ele seja libertado e forçado a olhar o fogo e os objetos que faziam as sombras, uma nova realidade, um conhecimento novo. A luz iria ferir os seus olhos e ele não poderia ver bem. Né? Por quê? Porque ele passou a vida inteira sendo ensinado dessa forma, vendo dessa forma. Essa era a visão de mundo que ele tinha. Se lhe disserem que o presente era real e que as imagens que anteriormente via não eram, ele não acreditaria. Na sua confusão, o prisioneiro tentaria voltar para a caverna, para aquilo que estava acostumado e podia ver. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontram, os seus olhos, agora acostumados à luz, ficariam cegos devido à escuridão, assim como tinham ficado cegos com a luz. Os outros prisioneiros, ao ver isto, concluiriam que sair da caverna tinha causado graves danos ao companheiro, e por isso não deveriam sair dali nunca. Se o pudessem fazer, matariam quem tentasse tirá-los da caverna. Né? Então, esse personagem da caverna, que por acaso se liberte, corre como Sócrates, o risco de ser morto por expressar seu pensamento e querer mostrar um mundo totalmente diferente. Transpondo para a realidade, é como se você acreditasse desde que nasceu que o mundo é de determinado modo. Então vem alguém e diz que quase tudo aquilo é falso, é parcial e tenta lhe mostrar uma nova realidade. Amigos, é o que eu estou fazendo aqui, é o que muitas pessoas estão fazendo. É o que muitos pensadores estão fazendo de direita. O Olavo de Carvalho faz isto. Bernardo Kister, Ana Carolina Campagnolo. Nós estamos mostrando uma nova realidade. Olha o que está acontecendo. A mídia, amigos, presos na caverna. A mídia, ela é de esquerda. A mídia tem interesses políticos. Nós vivemos num establishment socialista, de esquerda. Ele quer manter você preso. Esta é a realidade daqueles que saíram dessas cavernas, desses grilhões das cavernas. Tudo é mentira e desinformação. Não acredite neles, não acredite neles. Acredite em pessoas como nós, que não temos, que vimos a realidade, que enxergamos que existe um outro mundo. E que esse mundo é completamente diferente, que é belo.
Existe uma outra realidade, existe outro mundo. Nós saímos deles e estamos mostrando para você. Se liberte. Se liberte da mídia, se liberte do establishment de esquerda, das universidades, da doutrinação esquerdista. Se liberte. A pandemia é outra forma deles te escravizarem. Eles passam uma imagem de que só existe uma verdade, de que todo mundo está morrendo e que tem que ficar todo mundo em casa e que tem que obedecer às ordens de burocratas estatais. E com isto, as suas liberdades são cerceadas. Você está sendo calado. A economia está desabando. Não existe só essa verdade. Não é verdade. Não é verdade que os especialistas dizem que tem que todo mundo ficar em casa para diminuir a curva. Existem muitos especialistas que discordam. Existem países que adotaram o isolamento vertical, conforme pregado por Bolsonaro. Ou seja, pessoas idosas e com doenças em casa, mas a economia, a máquina precisa girar. As liberdades não devem ser cerceadas. A liberdade, ela é... O governo não tem direito de cercear a liberdade, ele não tem. Porque se ele tiver o direito, não é uma liberdade, é uma permissão que ele está dando. Você não tem direito à liberdade, você tem uma permissão do Estado. Pense fora da caixinha. Não existe só essa verdade. Não existe essa verdade. Não, existem especialistas que falam que essa pandemia não resolve, essa pandemia não, esse lockdown não resolve. Inclusive em Nova York, 84% das pessoas estavam em casa, literalmente. Você é que vai acreditar em quem? Na OMS, que primeiramente disse que não existia contaminação humano com humano e depois menosprezou a pandemia quando milhares de chineses viajaram pelo mundo? E que depois disse que era para todo mundo ficar em casa e agora diz que a solução da Suécia, que é o isolamento vertical, é o melhor? Ou seja, que muda conforme conveniência política. É isso que existe por trás. Ideologia política, interesses. Pessoas estão que nem... Aqueles que ousaram sair da caverna, dos grilhões da caverna, estão sendo perseguidos. Por quê? Porque aquele que foi acostumado à escravidão, ele não vê outra realidade. Ele acredita, como um gado acredita, né? Como gado, ele acredita que aquele governante está querendo bem para ele. Ele acredita na ciência. A ciência é um dogma. Assim como a ciência dizia que a eugenia, na época do nazismo, era o correto, que o judeu era uma raça inferior, que o negro era uma raça inferior. A ciência é usada como ferramenta política ideológica. É assim. É assim. E você está fazendo que nem aquele prisioneiro do mito da caverna. Você está agredindo aquelas pessoas que enxergaram uma realidade fora daquilo. Existe uma realidade fora disto, deste lockdown, dessa histeria que essa mídia faz. A mídia nunca vai te mostrar a outra realidade. Ela nunca vai te mostrar, ela vai querer você sempre presa. E cada vez mais obedecendo ordens de burocratas, de Führers, de ditadores. Não falavam que o Bolsonaro era um ditador? Olha que mentiroso, o Bolsonaro é que mais está defendendo as liberdades.
A mídia, ela cria o pânico, ela estimula o pânico, estimula a mentira. Desliguem a televisão, não ouçam esses especialistas do caos, do pânico. Quem não faz um contraponto não merece credibilidade nenhuma. Se a mídia realmente fosse, se esse establishment fosse imparcial, eles mostravam os dois lados. Eles só mostram um lado, porque eles querem te manter preso, te manter acorrentado naquela caverna. Libertem-se dos grilhões da caverna. E, se por acaso quiserem continuar a serem escravos, não agridam aqueles que saíram desta caverna e hoje são mais livres e felizes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.